Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa Linha Aberta. Hoje vamos analisar, temos como tema a Zona do Comércio Livre Africana que ganhos para Moçambique. A 21 de março passado, 44 chefes de Estado e de Governo da União Africana assinaram em Kigali, no Ruanda, em cimeira extraordinária, o acordo para a criação da Zona de Comércio Livre em todo o continente africano, com o objetivo de impulsionar o comércio entre os países africanos e tirar tarifas e barreiras não tarifárias a produtos oriundos de cada um dos países. A iniciativa cria um mercado único de mais de 1,2 bilhão de consumidores e com um produto interno bruto de mais de 2,5 trilhões de dólares. 11 países africanos não assinaram o acordo porque entendem que precisam de estudá-lo melhor, dentre eles a África do Sul e a Nigéria, as duas principais economias africanas. Moçambique é um dos signatários e agora o mesmo espera que pelo menos 22 estados ratifiquem o acordo para que o mesmo possa entrar em vigor. A assinatura deste acordo de Zona de Comércio Livre acontece há poucos meses após a assinatura ou a adoção por parte da SADC, sendo que Moçambique foi o último país da região a ratificar o acordo de parceria econômica com a União Europeia. Portanto, neste programa vamos também analisar o impacto quer de um acordo em relação ao outro. Infelizmente, não temos aqui no painel o Ministério da Indústria e Comércio, porque, segundo informação do próprio Ministério, a pessoa abalizada para discutir em público esta matéria não estava disponível, o mesmo também para a CTA. Mas temos aqui a doutora Egna Sidumo, que é investigadora do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais e também do Instituto Superior de Relações Internacionais e que vai nos ajudar a perceber e entender melhor de que é que estamos a falar quando falamos da Zona de Comércio Livre Africana e também o impacto também do acordo de parceria econômica com a África, especificamente para Moçambique. Muito obrigado, doutora Egna, por ter aceito estar aqui no programa e ajudar a perceber melhor estes instrumentos que, no fim do dia, têm impacto na vida de cada um dos moçambicanos e na vida de cada um dos africanos. Que vantagens Moçambique tira da liberalização do comércio ao nível do continente africano, desta abertura, portanto, de retirada de tarifas para produtos produzidos nos países africanos? O que é que isto vai representar para Moçambique, para a economia moçambicana e para os moçambicanos? Bom, muito obrigada pelo convite. Relativamente à primeira questão, o mais importante é perceber que vantagens o acordo traz não só para Moçambique, mas para todos os países. Primeiro é preciso entender que este é um acordo inicial político. Ele manifesta a vontade que os países africanos têm de criar sinergias entre as economias africanas e a primeira vantagem que nós podemos pensar sobre Moçambique tem muito a ver com que trará mais benefícios para nós, por exemplo, em matérias de criação de cadeia de valor. Não só de cadeia de valor, mas também de tirar a África daquele papel de mero exportador de materiais, de commodities. Então, criamos uma situação em que todos os países africanos criam sinergias e fazem o comércio entre si. Esse é mais ou menos o primeiro, a primeira ideia da criação da Zona de Comércio Livre. Não necessariamente de retirar o valor do comércio externo, por exemplo, com parceiros como a União Europeia, mas criar um setor africano, uma liberalização em África, que permita também que a África possa ter melhores capacidades de negociar como um bloco que agora é muito fragmentado. Por exemplo, a SADC e outras organizações africanas, elas negociam acordos de parceria econômica
com blocos fragmentados. Então, se cria essa zona de comércio livre entre a África, é mais uma oportunidade que os países africanos, e Moçambique em particular, que é um país em vias de desenvolvimento, um dos menos desenvolvidos, que tem um maior espaço de manobra no processo de negociação, porque negocia com colossos e não negocia sozinho nesses acordos de parceria econômica. O primeiro resultado realmente taxativo é esse. Criamos uma sinergia entre os países africanos que puxam os países menos desenvolvidos, por exemplo, no processo negocial com a União Europeia, cria uma cadeia de valor, ou tenta criar uma cadeia de valor entre os países africanos, a ver se há um comércio intra-africano, por exemplo, de manufaturas. É verdade que podemos discutir muito esse impacto para os países em desenvolvimento. Um impacto imediato, por exemplo, para Moçambique, podia ser o enfraquecimento da indústria, mas é um impacto de curto prazo, porque a longo prazo isso pode ser revertido e criar melhores oportunidades de fortalecimento das indústrias nacionais. Tendo em conta, tanto esta é uma pergunta que também colocou-se em cima da mesa quando da Zona de Comércio Livre a nível da SADC, estando Moçambique diante de outros países também com economias um pouco pujantes, no nosso caso temos um vizinho como a África do Sul. Esta liberalização, será que traz alguma vantagem, porque também visa essencialmente a produtos manufaturados, a bens manufaturados e serviços, porque em termos não abrange muito aquilo que é a matéria-prima, as commodities, porque o objetivo, na verdade, é esse, é tentar desviar da flutuação dos preços das commodities, que tem um grande impacto nas economias africanas, e procurar maximizar a indústria ligeira, a indústria agrícola e por aí fora, para poder dinamizar as economias africanas. E é exatamente nestes que um país como Moçambique consegue se inserir neste ambiente, em que tem um vizinho tão poderoso como a África do Sul, e temos, se possivelmente, Zimbábue, com essas mudanças políticas que está a assistir, também pode ser um ressurgimento de um gigante africano, de um gigante na região. Qual é o enquadramento de Moçambique perante estas realidades? Bom, a liberalização do comércio é sempre uma oportunidade de crescimento, é sempre uma oportunidade de melhorar ou de, pelo menos, criar uma indústria nascente nos países africanos. Naturalmente que há vários entraves, há várias dificuldades. Nós falamos muito das regras de origem, por exemplo. Como é que nós definimos as regras de origem, se esta farinha, se usamos o milho de Malawi. Isso são algumas das barreiras que nós podemos identificar, por exemplo, as regras de origem, por exemplo, em relação à África do Sul. Mas elas criam uma oportunidade. Se existe um trabalho prévio, por exemplo, de identificação de uma indústria que é necessária e precisa ser protegida, ou, por exemplo, se existe uma política de industrialização clara e objetiva, em que, quando se entra num processo de liberalização, estará bem definida quais são as áreas que serão protegidas, é sempre uma oportunidade. Naturalmente que parece ainda muito confuso definir em que medida o processo de liberalização pode ou não beneficiar o país. Mas beneficia menos se estamos fora do comércio, e é bastante importante que nós participemos desses processos, mas tenhamos sempre clareza sobre os nossos objetivos. E se calhar o que ainda não está muito claro é sobre a política, por exemplo, de industrialização ou política comercial, quais são os objetivos, quais são as prioridades, em que setores é que há necessidade de realmente proteger e criar uma indústria nascente. Então, se calhar ainda tenhamos algumas lacunas na definição dessas pequenas lacunas, mas o processo de liberalização é sempre um processo que cria oportunidades. Agora, como é que nós transformamos essas oportunidades, como é que nós aproveitamos essas oportunidades, aí sim é que começa um processo bastante complexo e que não é assim tão simples de implementar. E a experiência da SADC assim demonstrou. Olhando também outro grande desafio dos países africanos é que, para o desenvolvimento da indústria, para o desenvolvimento do próprio comércio, é preciso infraestruturas.
e quase todos os países africanos enfrentam problemas sérios de infraestruturas de comunicação, acesso à energia, a ligação, quer ferroviária ou rodoviária entre os países é deficitária. Olhando mesmo, felizmente nós já estamos a reabilitar o corredor da Beira, mas até há alguns anos o corredor da Beira, para portanto escoar o produto, os países usavam o corredor da Beira porque precisavam, por mera necessidade, mas as condições de transitabilidade eram péssimas. O mesmo acontece com tantos outros países. Como é que vai ser possível fazer este comércio intra-africano nas condições em que os países se encontram, com dificuldades de acesso? Bom, nós quando falamos, por exemplo, de infraestruturas, elas estão identificadas como os principais desafios. Se calhar o principal mérito da criação ou da assinatura do protocolo que cria ou que manifesta a vontade de criação da zona de comércio livre é justamente reconhecer que existem desafios que impedem esse comércio intra-africano. E quando falamos sobre infraestruturas de comércio, logística, transporte e tantas medidas de facilitação de comércio, ou seja, simplificar os procedimentos para importação e exportação de produtos, esse é um dos desafios que o próprio documento já traz. Então, reconhece que existem essas barreiras e analisar estes acordos é mesmo um exercício de verificar, reconhecer que existem várias barreiras no comércio africano e que essas barreiras têm estado a dificultar o relacionamento dos países africanos, independentemente de estarem em blocos ou não com os outros blocos internacionais e principalmente com a União Europeia, que tem esse histórico de negociar acordos comerciais com coisa. E não só de infraestruturas, mas também temos sobre a capacidade produtiva. Se nós olharmos, por exemplo, para toda a África, cerca de 6 ou 7 países é que têm realmente uma capacidade produtiva, porque falamos talvez da Nigéria e da África do Sul e talvez entenda-se um pouco o receio que esses países têm de entrar assim logo a priori, apesar de existirem eventualmente constrangimentos internos. Mas só cerca de 6 ou 7 países é que têm capacidade produtiva, por exemplo, ou uma indústria manufatureira capaz de dinamizar a economia. Então, todo o resto do continente ainda continua com dificuldades bastante mínimas, bastante pequenas, que podem dificultar. Mas o mérito é mesmo reconhecer que existem desafios a nível das infraestruturas, a nível da capacidade produtiva e, principalmente, e isso também pode criar um entrave à implementação da zona de comércio livre, o facto de que os países menos desenvolvidos, os mais pequenos, entre eles Moçambique, poderão ter muito mais dificuldade de se adaptar a essa zona de comércio livre e a curto prazo, pelo menos inicialmente, sempre terão mais dificuldades ainda mais para ter proveitos positivos desse processo de liberalização. E quais são os aspectos críticos para, de facto, dar a volta a esta situação? Bom, o acordo nasce de uma vontade política, mas já que partir para a ação, ainda existe uma série de procedimentos que são necessários para que o acordo realmente... Este foi só o primeiro protocolo, mas existem vários outros protocolos que devem ser acautelados e negociados. Mesmo o nível de liberalização não deve ser o mesmo para todos os países africanos. E este é um processo que, mais do que ser um processo top-down, ou seja, da União Africana direto para os países, tem que haver uma discussão a nível dos países sobre qual é o interesse que os países africanos têm, os atores que realmente trabalham com esse processo de importação e exportação, sobre as indústrias, os próprios acordos comerciais. Então, o desafio principal é que cada país seja capaz de identificar quais são os seus principais problemas a nível de comércio e como é que esses problemas podem, diríamos que, afetar o objetivo principal do processo da zona de comércio, que é liberalizar a economia, dinamizar e criar sinergias entre todos os países. Numa entrevista citada pela rádio alemã, Deutsche Welle, o Dr. Tomás Salomão teria dito que este processo corre o risco de não avançar porque os blocos econômicos regionais não estão a conseguir implementar a zona de comércio livre. Tem a mesma opinião?
olhando como estão a funcionar, como estão estruturados os blocos regionais e os próprios processos em si. Sabemos a ECADC tem a sua zona de comércio livre, a Comesa também tem. Havia a iniciativa de difundir a zona de comércio e alargar a zona de comércio livre da ECADC, fundindo a Comesa e a ECADC. Mas, portanto, olhando para o que está a acontecer ao nível dos blocos regionais, consegue ou não dinamizar este processo? Não há dúvidas de que é um processo bastante complexo. E a experiência própria da ECADC demonstra o quanto é complexo e a ECADC é pequena, ou seja, se nós não conseguimos liberalizar o comércio e realmente dinamizar o comércio aqui na região, eventualmente a nível continental, a dificuldade é ainda maior. E os blocos também já têm suas políticas. Por exemplo, se nós falamos da negociação dos acordos de parceria econômica, a CADC teve uma visão, ou tem uma visão diferente relativamente aos acordos, e é essa visão que fez com que tenha sido a primeira a assinar os acordos, independentemente de se Moçambique foi depois ou antes, mas foi o bloco que assinou. E com a Mesa tem uma visão diferente sobre a própria negociação com a União Europeia e está a ter uma atitude totalmente diferente, e ainda não assinou, ainda está num processo de negociação, e tantos outros blocos. Então, não há dúvidas que os blocos têm visões diferentes sobre esse assunto. E isso vai dificultar muito a zona de comércio livre, e por isso mesmo é que continuamos a dizer que, mais do que uma vontade política, há que parabenizar e entender e se calhar, o mérito dessa vontade política e da aprovação da criação da zona de comércio livre seja esse de pôr as pessoas a discutirem e a comentarem e a dizerem qual é a opinião que têm sobre essa zona de comércio livre. Mas, totalmente de acordo com o Dr. Tomás Salomão, é um processo bastante complexo, é um processo que devia ser discutido a nível das regiões e depois passar para a União Africana, e é o que nós tínhamos dito, é um processo, uma decisão que vem de cima para baixo, que eventualmente não vai encontrar um terreno tão fértil para ter os resultados que se esperam que tenha. Eu falando mesmo do acordo de parceria económica, portanto, este acordo assina-se com separação de meses, portanto, com a assinatura do acordo de parceria económica entre a ECADC, portanto, deu o pontapé de saída, depois o primeiro bloco africano a entender-se junto com a União Europeia, e este acordo, portanto, já dá portanto, um acesso livre a produtos produzidos em África, e concretamente na ECADC e Moçambique também em particular, à União Europeia. E num período de 10 anos, portanto, estes países, a União Europeia vai também gradualmente ter acesso também ao mercado, nesse caso da ECADC, livre de taxas e de barreiras aduaneiras. Qual é o ponto de encontro entre estas duas políticas, entre estes dois acordos? Até que ponto o fato, a assinatura tardia de um acordo poderá prejudicar os países, ou até que ponto há vantagens? Bom, os dois acordos convergem no sentido de que há uma consciência da necessidade de liberalização do comércio, há uma consciência da necessidade de criar dinâmica no comércio internacional, no comércio intra-africano e no comércio entre a África e a União Europeia. Este primeiro é a primeira ilação que nós tiramos, mas também podemos discutir o facto de, eventualmente, o acordo, a zona de comércio livre poder ter sido anterior. Num cenário perfeito, ter uma zona de comércio livre africana, onde a África negocia em bloco, como bloco africano e não como blocos separados, eventualmente dava muito mais força e muito mais espaço de manobra no processo de negociação com a União Europeia. E não é isso que aconteceu. Primeiro assinamos acordos com a União Europeia, depois temos a zona, mas onde é que estes dois acordos convergem? Convergem no sentido de que há uma consciência de que os acordos, por exemplo, com a União Europeia, eventualmente não sejam tão benéficos. Então, há que criar um espaço que não seja totalmente só de relacionamento com a União Europeia. Esse espaço pode ser criado
aqui a nível da África. Por exemplo, com a União Europeia, os espaços de manobra são muito menores. É mais commodities, um e outro produto manufatureiro e com muitas dificuldades de entrar na União Europeia. Enquanto que, imagina-se ou estima-se que com a África o comércio seja um pouco mais dinâmico e, se calhar, é esse que vai dinamizar o crescimento da indústria nacional, das indústrias nacionais. E também, se calhar, também falar sobre as regras de origem, mais uma vez. As regras de origem para chegar à União Europeia, eventualmente, são muito mais complicadas do que poderiam ser entre o comércio africano, dependendo do processo de negociação da zona de livre comércio dentro da União Africana, consciente de todos esses impedimentos e dessas dificuldades que todos esses processos trouxeram desde que começaram a ser negociados. Não só na região, por exemplo, na SADC, mas também entre a região e a própria União Europeia. Havendo esta abertura por parte, portanto, por exemplo, da SADC, de Moçambique em particular, de admitir que em 10 anos consegue dar esta abertura a produtos com proveniência europeia, terem um acesso facilitado, o livre aos nossos mercados, comparativamente a este processo também de liberalização do comércio ao nível da África, está a iniciar e provavelmente vai levar mais algum tempo, porque ainda há outros instrumentos que é preciso discutir. Há o processo da ratificação dos acordos, precisa no mínimo 22 países, mas há processos internos dos países que poderão arrastar este processo por muito mais tempo. 10 anos é muito pouco tempo e provavelmente quando entra a zona de comércio livre na África já teremos a liberalização do comércio com a União Europeia. Até certo ponto isto não poderá desvirtuar este objetivo da zona de comércio livre? Bom, desvirtuar... O acesso, tanto teremos uma situação do acesso europeu com essas facilidades todas ao nosso mercado. Bom, o acordo com a União Europeia tem a possibilidade de salvaguardas, por exemplo, eventualmente naqueles setores onde Moçambique ou algum país africano se sinta lesado pelo relacionamento com a União Europeia, eventualmente pode fazer uso dessas salvaguardas, ou seja, por exemplo, a liberalização no setor do açúcar ou no setor de qualquer setor que seja, se esse setor efetivamente puder-se provar que essa liberalização criou mais prejuízos à economia, pode-se fazer um uso das salvaguardas. Mas isso não é de todo suficiente. Naturalmente que 10 anos são muito poucos, mas também se calhar não tínhamos assim tanto espaço de manobra, porque existia o condicionalismo. Por exemplo, o Fundo de Ajuda da União Europeia estava condicionado à assinatura dos acordos de parceria económica. Apesar de que Moçambique e Lesoto tinham a opção de não entrar no acordo e ficar com o EBA, Everything But Arms, isso também, ficar fora do comércio internacional neste mundo globalizado não é a melhor opção. O que sim é realmente importante é que hajam prioridades, e as prioridades quem as define é o governo, e as prioridades não só de desenvolvimento, mas também de aplicação das políticas comerciais é do governo. Então o que eventualmente tem que ser feito é o governo tomar as suas responsabilidades e não necessariamente ficarmos no quanto o comércio vai ser desvirtuado ou o quanto vamos perder, mas se calhar pensar no quanto podemos ganhar, se é que existe essa possibilidade. Portanto, este acordo também, uma vez também há esta possibilidade e já está, desde já nós podemos também exportar-se uma série de produtos para a União Europeia, portanto, livre de taxas. Sente que há um aproveitamento desta janela de oportunidades? Bom, naturalmente que ainda não há, relativamente aos acordos de parceria, pelo menos estes ultimamente assinados, ainda há um desconhecimento dos principais atores e, se calhar, mesmo da Confederação das Associações Económicas. Ainda não há uma divulgação clara, mas também é preciso perceber que a própria União Europeia ainda não está a fazer um trabalho bastante, diria, elucidativo para explicar, por exemplo. Porque existe a possibilidade, por exemplo, se nós pensamos que o acordo vai reforçar
ou contribuir para o crescimento ou para uma indústria nascente de pequenas e médias empresas, essas pequenas e médias empresas precisam de financiamento e os condicionalismos ou os procedimentos da União Europeia para aceder a esses financiamentos são bastante complicados. Então, primeiro, temos o facto de haver muito desconhecimento sobre a existência dos acordos e nós podemos... Isso foi muito fácil de verificar, porque nós fizemos uma mesa redonda para discutir os acordos de parceria económica e metade dos atores principais, que são, por exemplo, os empresários, não tinham um conhecimento quase nenhum sobre os acordos e os que tinham também não tinham assim tantos conhecimentos. Então, o Ministério da Indústria e Comércio tem estado a fazer um trabalho agora em parceria com a União Europeia que é para divulgar os acordos, principalmente para os principais atores. Mas sim, existe sim essa possibilidade. Recorrendo um pouco também um outro exemplo, que é da Lei de Oportunidade de Crescimento para a África, com a sua sigla em inglês, AGOA, dos Estados Unidos, que desde 2000, Moçambique é dos poucos países africanos, cerca de 38, que beneficiam desta lei norte-americana para a exportação de produtos, até 7.000 produtos, desde vestuário, calçado, produtos agrícolas, produtos pesqueiros, produtos químicos e equipamentos de transporte, desde o ano 2000, passados 18 anos, olhando para aquilo que é o aproveitamento que nós fazemos destas oportunidades, é muito ínfimo. Olhando para estas três frentes que se colocam, estas três oportunidades, e olhando para esta experiência que nós temos nos últimos 18 anos da AGOA, que não conseguimos explorar devidamente, volto a esta pergunta, os fatores críticos para darmos este salto e aproveitarmos estas oportunidades sem esperar que um dia os outros tenham benefícios e nós perdemos estas oportunidades que se colocam e ficamos a nos queixar. Bom, eu creio que o fator crítico, e nós também discutimos isso na nossa mesa redonda, é a definição clara da Estratégia de Desenvolvimento Nacional. E infelizmente, embora existam vários documentos, não há uma estratégia, não há ninguém que seja capaz de dizer que a nossa estratégia de desenvolvimento baseia-se neste pilar. Nós temos sérios problemas de desenvolvimento no setor da agricultura, por exemplo, que é o setor mais importante a nível mesmo constitucional. E a nossa indústria também não está desenvolvida. Então, o mais importante, ou o fator mais importante, é que nós realmente definamos quais são as prioridades do desenvolvimento nacional. Quais são as prioridades do desenvolvimento nacional, em que setores é que nós vamos pegar o processo de desenvolvimento nacional. Por exemplo, se falamos da AGOA, a maior parte dos produtos que estão na listagem são produtos manufatureiros. E os produtos manufatureiros também têm aquele problema das regras de origem. Então, quem garante que o milho que vem, não sei, da fábrica de Gaza, não, diria de Cabo Delgado, não usou o milho ou uma matéria-prima de um outro país? Então, ainda temos muita dificuldade. E a campanha, por exemplo, Made in Moçambique, tinha exatamente esse objetivo: pôr os empresários nacionais a familiarizarem-se com as regras de origem e a poderem comprovar que os seus produtos são nacionais e que podem ser exportados com o emblema de Moçambique. Então, o fator principal de todas essas discussões é uma estratégia clara de desenvolvimento. Uma estratégia clara em que qualquer um seja capaz de dizer que no meu país a prioridade é a produção de milho, se for. E criamos vantagens comparativas e se calhar até absolutas em relação aos países da região. Primeiro da região e depois aos outros. De fato, olhando para mesmo essa questão da origem, quer para a AGOA, quer para o Acordo de Parceria Económica, assim como para a zona de comércio livre em África, é um fator determinante para, portanto, ter-se acesso a estas vantagens que se colocam em cima do... Sempre. O que pode acontecer é algumas regras serem mais facilitativas, por exemplo, regras de origem cumulativas, que são essas que reconhecem ou pelo menos aceitam que houve que o milho, por exemplo, é do Malawi, mas toda a cadeia de produção esteve em Moçambique, então quem fica com as regras de origem é o país que exporta. Mas geralmente há uma exigência de que todo o processo seja certificado e comprovado de que foi de Moçambique.
E em todo o processo de liberalização comercial, esse se calhar é um dos principais entraves, porque é muito difícil, por exemplo, em países como nossos, realmente comprovar isso. Um dos aspectos também, se calhar, vale a pena chamar aqui é a questão uma das justificações que a União Africana coloca em relação à zona de comércio livre é o benefício que poderá dar às mulheres ao nível do comércio, porque o comércio transfronteiriço informal é feito predominantemente por mulheres. E a União Africana aponta que ao haver esta liberalização do comércio ao nível da África, ao livrar, muitas das mulheres fazem o comércio de uma forma informal por causa das imposições aduaneiras. Havendo esta liberalização, isto poderá melhorar a capacidade das mulheres e até formalizar a atividade do comércio transfronteiriço. Tem a mesma visão ou achei que pode ser o contrário? Contrário, eventualmente não, mas se calhar seja extremamente ambicioso. Naturalmente que o comércio informal do género, eventualmente, ele seja muito mais dinâmico, justamente pelo não cumprimento desses procedimentos todos. Origem, saneamento, medidas sanitárias. Mas, se nós quisermos realmente pôr as mulheres, teremos que formalizar. E se formalizamos, elas terão que cumprir com todas aquelas regras. A menos que as regras sejam simplificadas, as regras de importação e de exportação sejam simplificadas, sim, pode dinamizar. Mas se continuamos com as regras de medidas sanitárias, das medidas sanitárias, por exemplo, garantir que o produto está em condições, eventualmente, porque nós conhecemos a natureza do comércio transfronteiriço. Outra debilidade é a questão institucional. Muitos países, Moçambique é um deles, há debilidade em termos institucionais, até de conhecimento destas regras. Como ultrapassar isto para também facilitar este comércio? Bom, é normal, numa fronteira, por exemplo, haver um conhecimento, se calhar um conhecimento razoável, mas noutra pode chegar aos mesmos procedimentos não serem possíveis numa outra fronteira por conta do desconhecimento e por conta desta fragilidade das instituições. Bom, isso tem muito a ver com infraestrutura, que é o principal, que é o desafio. Quer dizer, o que é que nós estamos a falar quando falamos estamos a falar da logística, do transporte, da facilitação dos scanners, dos procedimentos, quais são os requisitos necessários para importar e exportar. Então, essa é uma responsabilidade não só do Ministério da Indústria e Comércio, mas também do Ministério das Finanças, através da Autoridade Tributária de Moçambique, que é criar essa sinergia entre as instituições para que haja realmente harmonização e que não haja diferenciação de procedimentos numa fronteira em relação à outra. Mas esse é um problema interno, institucional, que tem muito a ver com o fortalecimento ou não das instituições, se elas estão fortalecidas, se elas têm conhecimento sobre aquilo que elas fazem. Esse é um trabalho interno que em qualquer processo sempre é necessário, independentemente se é um processo de liberalização de comércio ou se é a assinatura de um acordo, é sempre necessário que haja um trabalho interno do conhecimento sobre o assunto que possa facilitar que essas informações sejam passadas para a maior parte das pessoas, porque se nós imaginarmos que nas fronteiras os agentes não têm conhecimento claro sobre as regras de importação e exportação, isso cria espaço para corrupção, cria espaço para especulação e cria espaço para criar problemas e criar entraves ao tal comércio que temos o objetivo de dinamizar entre os países. Bem, a partir deste momento o caro telespectador pode participar, bastando para tal, ligar para o número de telefone que a minha realização vai colocar a partir deste momento em rodapé e deixar ficar a sua opinião acerca deste acordo assinado a 21 de março e que, portanto, liberaliza o comércio. Aliás, até ouvimos
O presidente do Quênia, na semana passada, na visita ao país, a dizer que o Conselho de Ministros do seu país já tinha aprovado a resolução e submeteu ao Parlamento para a ratificação, portanto, deste acordo, querendo, portanto, o Quênia ser um dos primeiros 22 países a ratificar este acordo para torná-lo, portanto, efetivo. Portanto, obviamente que Moçambique também ainda está a analisar este documento e, portanto, também poderá seguir o mesmo caminho. Tenho em linha o telespectador Gabriel Mufundice. Boa noite e já está a participar. Boa noite. Sim, senhor Gabriel. Muito boa noite. Boa noite, senhor Gabriel. Já está a participar. Diretor hoje. Está a entrar bem o... Sim, conseguimos ouvi-lo perfeitamente. Sim. Eu saúdo a Nossa Senhora de Santo Painel. Ele está a falar uma coisa aqui. Não sei entrar nas nossas cabeças. O nosso país é cercado com aqueles países que foram colonizados dos ingleses. Então nós sempre estamos a andar sempre atrás deles. Mesmo o Malawi, mesmo o Swaziland, que é um país pequeno. Por respeito a nós, que nós fomos colonizados. Mas com essas assinaturas andam esses acordos, o nosso país está a entrar. Mas ao andar sempre, por nós ter que nossos empresários, conforme o nosso país foi de guerra, nós descansamos o ano passado e esse ano. Esses anos passados foram anos de guerra. E é difícil ser empresário que tem dinheiro. Todos dependiam de fazer serviço no Estado para poder ter dinheiro. Então, com essa paz, está quase a chegar. Nossos empresários podem ter apoio de outros empresários de outros países, criarem uma associação entre eles, porque nós, no nosso país, achei que ainda não mexemos nada. Tem tudo aqui nesse país, nós não mexemos nada. Esse mesmo África Sul, eles estão a ignorar a nós, traz batata aqui. Mas aqui, a cor produzimos de batata é igual da África Sul. Mas conforme nós fomos colonizados pelos portugueses, estamos sempre atrás deles. Então, apoia a nós quando eles têm um benefício qualquer para tirar a nós. Mas mesmo assim, quando terminar a guerra, só ver as coisas de trabalho, nosso país vai desenvolver, porque ainda tem tudo. Pode dar espaço para os outros. Muito bom, né? Bem, muito obrigado, Sr. Gabriel, pela sua participação. A linha continua aberta, os telespectadores podem ligar e deixar ficar a vossa opinião daquilo que, somente sobre os fatores críticos para que Moçambique possa melhor tirar proveito deste acordo de comércio livre entre os países africanos, no sentido de dinamizar a economia, ou seja, o comércio entre os países africanos, que atualmente é muito reduzido. A África, essencialmente, os países, cada um dos países faz mais comércio com países situados noutros cantos do mundo, principalmente a China, os Estados Unidos, a União Europeia, entre outros. Tenho em linha o senhor Chilundo. Boa noite. Boa noite. Sim, senhor Chilundo. Já está a participar. Obrigado. Saudar o painel e a todos os telespectadores em linha. Boa noite. Sim, senhor Chilundo. Quero saudar a todos os telespectadores. Sim, senhor Chilundo, pode deixar ficar a sua opinião. Está sim? Senhor Chilundo, será que dá tempo? Senhor Chilundo, não sei se consegue ouvir. Sim, consigo ouvir. Sim, pode deixar ficar a sua opinião.
Sim, é assim. Boa noite a todos. Eu queria dar uma opinião assim um pouco crítica em relação a este acordo. Dizer que esse acordo eu acredito que só poderá desenvolver ou trazer ganhos a países que estejam mais desenvolvidos em relação a Moçambique. Em que sentido? Porque o nosso país, primeiro, enfrenta grandes dificuldades em produção. Dando exemplo só na questão da agricultura, o setor da agricultura. O nosso setor da agricultura está muito fragilizado. Não carece de investimentos no que diz novas tecnologias para poder responder naquilo que são as demandas do mercado. Primeiro, o mercado nacional. Agora, dizer que também que os países que estão a fazer estes acordos com o nosso país estão relativamente desenvolvidos ou estão engajados pelo menos em alguns setores. A África tem como base a agricultura. Então, eu acho que tínhamos que primeiro ver a questão de nós estarmos preparados para poder responder a essa demanda. É certo que temos alguns setores que estão bem desenvolvidos, mas para o caso da agricultura, que é o foco de desenvolvimento das populações rurais e que é a base do sustento das comunidades rurais, eu acredito que o desenvolvimento que vai haver com a zona de comércio livre vai abranger um certo grupo de pessoas, um certo grupo de empresários. Não vai chegar a criar um desenvolvimento econômico, vai criar um crescimento econômico para determinadas pessoas. Essa é a minha contribuição. Muito obrigado, Sr. Chilundo, pela sua participação aqui no programa, deixando ficar a sua ideia. Portanto, dizer que os países espera-se ainda pela ratificação por parte dos países e vai-se criar um secretariado para a Zona de Comércio Livre Africana, que vai tanto fazer o acompanhamento dos países, da implementação deste acordo por parte dos países. Há muitos aspectos, de facto, que os países africanos, dadas as suas dificuldades, deverão ser, portanto, acompanhadas e, portanto, melhorando outros aspectos. Portanto, tenho em linha a senhora Exceção, que nos fala de Maputo. Boa noite. Senhora Exceção, melhor dizendo. Boa noite, senhora Exceção. Boa noite. Sim, já está a participar no programa. Bom, em primeiro lugar, eu queria saudar o painel e também tecer algumas pequenas considerações relativamente ao tema em destaque. Bom, eu acho que fazer política é preciso, melhor, uma política econômica, neste caso, precisamos ter um bocadinho de atenção naquilo que são as contrapartidas que nós, como país, temos ou podemos oferecer quando abrimos, portanto, as nossas fronteiras. E há necessidade ainda de a gente alinhar com aquilo que já existe ao nível nacional. Ao longo do ano passado, foi revista a pauta aduaneira, em que essa pauta aduaneira zera todo o processo de importação das matérias-primas para a indústria nacional. A questão que se coloca lá é tornar as nossas indústrias cada vez mais competitivas, tornar as nossas indústrias cada vez mais sustentáveis. Também é essa visão que o governo tem no âmbito do processo da industrialização, tanto olhando para a política de estratégia industrial, olhando também para a estratégia das pequenas e médias empresas
entre outras políticas, assim como a estratégia para a melhoria do ambiente de negócio. Portanto, é preciso que nós, nas decisões que tomemos, e a convidada do painel fez muito bem menção a isso, é preciso que nós tenhamos a capacidade de alinhar com todas as outras estratégias que existem a nível nacional e ver, afinal de contas, quais são as contrapartidas que nós podemos trazer. Não sei o que é que Moçambique pode tirar para além de importar. Portanto, não só simplesmente estaremos a importar e a receber os produtos, mas não vamos oferecer absolutamente nada. Do estudo que foi feito pelo Banco Mundial da Atualidade Econômica do país, mostra que a maior parte das empresas abertas agora é de prestação de serviço e menos as empresas de processamento, da indústria transformadora, da própria agricultura, que é a base de desenvolvimento do nosso país. Então, o que é que nós vamos oferecer, afinal de contas, para essa abertura de comércio? Então, precisamos ter muita cautela nesse tipo de aberturas, não no sentido de se fechar, mas se preparar para uma melhor oportunidade. E não é a primeira vez que isso acontece. Há anos passados, o setor privado insistiu na abertura de fronteiras. Então, tivemos uma avalanche de empresas estrangeiras ao nível interno, mas depois o próprio setor privado disse: olha, stop aí, nós estamos a sufocar-nos, mas foi o próprio setor privado que disse para abrir. Portanto, tenhamos que ter um bocadinho de cuidado nisso aqui, para além de outro tipo de coisa que estamos a nos abrir para a Quênia. É uma fonte grande de problema. Nós sabemos quais são os problemas políticos que tem o Quênia no que concerne à política. Terrorismo, etc, etc. Então, nós devemos ter muito cuidado a esse tipo de coisas para evitarmos criarmos problemas que poderíamos, portanto, evitar. Já estamos com tantos problemas e não precisamos de mais problemas para o nosso país. Portanto, em linhas gerais, é mais ou menos isto que queria, portanto, contribuir e colocar talvez uma questão à painelista no sentido de o que é que pode, em termos estratégicos, o governo devia adotar. Devia uniformizar todas as políticas econômicas que existem, deveria criar uma outra política econômica, deveria privilegiar o melhoramento da nossa indústria depois da abertura. Portanto, queria perceber o que é que realmente pode aconselhar ao país e ao governo no sentido de atrair mais investimentos para o nosso território nacional, criar mais emprego e tornar as nossas empresas cada vez mais competitivas, sem olhar para a abertura em si. Portanto, nós temos que olhar para a abertura como uma oportunidade e depois nós estamos fortalecidos. Portanto, é mais ou menos isto que eu queria colocar dentro do programa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Exceção, pela sua participação no programa, deixando ficar algumas contribuições importantes em relação, portanto, ao tema, portanto, é análise. Dizer que a partida também, Moçambique também goza de alguma vantagem em relação, por exemplo, a sua posição geográfica é por si só uma oportunidade e também o fácil acesso aos países da região conferem alguma vantagem que é preciso capitalizar para poder, portanto, tirar uma vantagem significativa em relação a este projeto ou este acordo de zona de comércio livre. Portanto, ainda continuamos com linha aberta para os caros telespectadores ligarem e deixar ficar as suas opiniões à volta deste tema e também aconselhar o governo que medidas deve tomar para tirar ganhos para a economia moçambicana no âmbito destes acordos. Tenho em linha o Sr. Moussaji, que nos liga da Maputo. Boa noite. Boa noite. Eu queria dar a minha contribuição, mas em primeiro lugar quero parabenizar o painel. Quero parabenizar o painel e gosto muito de ouvir a convidada para o programa. O que eu queria dar como contribuição nesse aspecto é que não iria eu entrar na linha do outro que me antecedeu, dizendo que é claro que nós temos que verificar como país
qual seria a importância neste aspecto para nós como país. Mas neste contexto não vamos falar ou não vamos entrar com uma importância como se de um país se tratasse. Aqui estamos a falar de um bloco. O exemplo fundamental que eu queria trazer aqui para a União Europeia, ou para Moçambique, ou para a África em geral, era para seguir o modelo que foi usado na União Europeia. A União Europeia, depois da Segunda Guerra Mundial, criou a integração regional. Quando cria a integração regional, tinha como objetivo de salvaguardar os interesses do bloco da União Europeia. E, no entanto, no curso das suas atividades, o que aconteceu? Aconteceu que existiam alguns países que não estavam em condições para poder integrar da forma em pé de igualdade como os outros países. Qual foi o procedimento da União Europeia para não deixar os outros países que não estavam em condições para poder atrelar-se do bloco? Eles deram um período de reflexão. Este período de reflexão e criaram mecanismos de apoio a estes países para poder integrar no comércio livre com uma política estratégica correta. Então, o problema nós africanos, temos um problema de hesitação para enfrentar a globalização. Se nós não tivéssemos esse problema de enfrentar as situações, já estaríamos a um nível superior do exemplo que estou a dar agora da União Europeia. Reparem só, a União Europeia, após a Segunda Guerra Mundial, foi ali onde ela começa a criar essa situação de união. Então, ela sai a ganhar porque alguns países tinham que tirar uma parcela da sua soberania, colocando no bloco para o bem-estar de toda a União Europeia. Então, para o caso da África, eu acho que não há nada difícil. O que é preciso, neste preciso momento, todos os países africanos, independentemente daqueles que têm a produção, como no caso especial do meu país, que é Moçambique, já se falou muito aí, não há grande oferta para este comércio livre. Eu acho que não temos que hesitar. Também pensar que fazer um acordo com o Quênia, estaríamos a fazer um corredor de sensibilização de terrorismo. Eu acho que isso é pessimismo. Nós não podemos e nem devemos pensar nestes moldes. Vamos sim entrar com uma perspectiva de querer ganhar experiência, por mais que durante algum período de tempo sejamos um país que só irá importar, mas iremos lutar até o ponto de conseguirmos também exportar. Eu acho que Moçambique está em condições. Se nós não entrarmos nesse desafio, estaremos a sofrer e o nosso sofrimento será muito mais grave que aquele que não vão poder entrar neste acordo de comércio livre. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Moussagi. Temos hoje a oportunidade para mais um telespectador deixar ficar aqui a sua opinião à volta do tema. Hoje é a análise que é a zona do comércio livre africana, que ganhos para Moçambique, como é que Moçambique, portanto, tem que se preparar para, portanto, tirar vantagens desta abertura de mercado, uma vez que os produtos produzidos em Moçambique, que comprovado que são produzidos em Moçambique, passam a ter acesso livre ao mercado dos outros países africanos. Tenho o Sr. Raul, que nos liga de Maracuene. Boa noite, Sr. Raul. Já está a participar. Muito boa noite. Sim. Boa noite. Boa noite. Sim. Boa noite, Sr. Raul. Pode deixar ficar a sua opinião. Sim. Em primeiro lugar, quero saudar a painelista. Ela fez uma abordagem mais ou menos apresentando os aspectos quer positivos, quer negativos
que Moçambique pode passar ao aderir à zona de comércio livre na União Africana. Eu quero concordar com o telespectador, o Mussagi. Nós não podemos ser pessimistas. Acho que é o tempo de Moçambique arregaçar as mangas, de modo a entrar na competição, porque a semelhança da União Europeia, assim como outros acordos a nível do mundo, sofreram algumas dificuldades e que foram ultrapassadas ao longo do tempo. Eu acho que é o tempo de nós nos considerarmos adultos, nos considerarmos capazes e entrarmos com objetivos de alcançar aquilo que são os benefícios de Moçambique. É tudo, Sr. Raul? É tudo. Muito obrigado pela sua participação. Portanto, o Sr. Raul foi o nosso último telespectador. Portanto, alegar para deixar ficar aqui a sua opinião. Ainda não sei se quer comentar algo, deixar algum comentário, mas também tem uma pergunta aqui deixada pela senhora Exceção. Queria agradecer as contribuições de todos os telespectadores. Em relação à questão da extensão, existe uma política comercial, existe uma política industrial em Moçambique. Não há necessidade de descartar esses instrumentos que já existem, mas sim há uma necessidade de uniformizar, porque a questão dele é uniformizamos ou criamos novas políticas. O que priorizamos? Naturalmente que há setores que devem ser priorizados, porque um desenvolvimento é isso. Priorizamos um setor, investimos nesse setor e protegemos esse setor, pelo menos estrategicamente, ou o interesse. Quando nós pensamos em desenvolvimento, pensamos muito nessa. Há sempre um setor que há uma necessidade imperiosa de proteger. Então, eu acho que o passo seria uniformizar esses documentos, todos esses instrumentos que o país efetivamente tem. Infelizmente, eles estão espalhados. Há uma necessidade de uniformizar, atualizar aqueles que necessitem de alguma atualização a nível da política comercial. Muitos dos objetivos da política comercial de Moçambique ainda não estão alcançados, então os que não estão alcançados passam, continuam, os que estão ultrapassados serão eventualmente atualizados. E priorizar um setor. No setor da agricultura, eventualmente, o que é que nos interessa proteger ou produzir? Se vamos produzir, não sei, milho, açúcar, protegemos a indústria do açúcar ou protegemos a produção ou o resultado da produção do milho. E eu acho que o que falta eventualmente é isso. Que setores é que nós protegemos? Qual é o setor que para nós... Quais são a nossa bandeira também? Quais são os setores que dentro da agricultura é a nossa bandeira? O que é que nós melhor produzimos e produzimos com maior quantidade? Esse, para mim, é o mais importante, porque nós já temos uma política industrial, comercial, o que precisa é que ela seja implementada, eventualmente, com um pouco mais de racionalidade. Relativamente ao Sr. Chilundo, era só um comentário que eu queria fazer por causa da ideia dos empresários, grupo de empresários. Em parte é perceptível a ideia de que há um setor de empresários que não entende sobre os acordos de parceria econômica, porque a ideia de empresário ela vai variando em função da região onde nós estamos. Aqui em Maputo, na região sul, eventualmente em Maputo em particularmente, o empresário tem uma imagem diferente, mas se nós vamos a um distrito a norte do país, o empresário não tem a mesma imagem. O empresário é o setor informal. Um empresário num distrito, eventualmente, é aquele que dinamiza a economia do distrito, mas muitas vezes de forma informal, sem nenhum procedimento. E se nós pensamos, e se calhar aí também tem que vir a discussão sobre o que é uma empresa, o que é um empresário, quem realmente é empresário. Porque se nós quisermos divulgar os acordos de parceria econômica, eventualmente a dificuldade vai ser essa. Quem são os nossos atores? A nível de Maputo, eventualmente, na CTA possamos identificar e talvez com as pequenas e médias empresas, mas quando sairmos da capital, vamos ter muitas dificuldades para identificar os nossos empresários. E principalmente se pensarmos que o Fundo de Ajuda ao Desenvolvimento que a União Europeia tem para colmatar um pouco das consequências dos acordos de parceria econômica, tem procedimentos financeiros que muitas vezes muitos empresários não são capazes de cumprir. Então, eventualmente, o fundo ficará perdido.
ao final do ano ninguém terá aproveitado do fundo por causa dos procedimentos e porque ou 50%, 60%, 70% dos empresários eventualmente não cumprem com aqueles procedimentos que estão ali. Então é uma discussão muito interessante que eu gostei que ele tenha levantado, que deve iniciar. Quem é um empresário, quais são os procedimentos internacionais, financeiros, auditoria, contas organizadas e não contas em nome individual que o empresário realmente precisa, que é para, por exemplo, aceder a fundos de desenvolvimento. Okay. E também alguém colocou aqui a questão de que temos mais no setor de serviços do que no setor produtivo. Sim. Esse é um dos grandes desafios que se colocam. Sim. Porque estas oportunidades todas é para quem produz. É para quem produz. É produtos e bens. Por isso mesmo é que os fundos não são aproveitados. Porque os fundos são para quem produz. E quem é que produz? Quase ninguém. E isso nos faz voltar mesmo na estratégia de desenvolvimento, na priorização de setores produtivos. Porque enquanto nós não tivermos clareza, as pessoas não vão produzir porque não sabem que o importante ou o prioritário é produzir. Continuarão, eventualmente, a investir em setores de fornecimento de bens, de serviços e que até hoje continuam sendo a principal fonte. Quando temos enormes oportunidades para aceder a mercados norte-americanos, com a AGOA, a União Europeia e agora os 54 países africanos, portanto, com a zona de comércio livre africano. A questão da localização geográfica, que sempre tem sido colocada como uma grande vantagem de Moçambique, estamos a tirar vantagem de fato desta nossa localização? E até que ponto pode nos ser útil nesta zona de comércio livre? Sempre pode-se fazer mais, eventualmente. Sempre pode-se fazer mais, mas tiramos sim vantagem. O Malawi está no Interland, vários outros países do Interland dependem dos nossos portos naturais. Mas, eventualmente, quando falamos, mais uma vez, voltamos à ideia de infraestrutura. Se nós compararmos, eventualmente, a produtividade do Porto de Durban em relação ao Porto de Maputo, aí a coisa já se complica. Então, quais são as dificuldades que o nosso Porto tem em relação ao Porto de Durban? Qual é o problema de, por exemplo, o Porto de Durban ser muito mais dinâmico do que o Porto de Maputo? Mas eu acho que voltamos muito à ideia de que há muito o que fazer, mas há muito que já se fez. Então, em todos os setores, há sempre algo que pode se melhorar. E quando o Moussaji disse, são oportunidades, sim, há desafios enormes, dificuldades também, mas se calhar se pensarmos que as oportunidades são maiores, a ideia de trabalhar para se conseguir se enquadrar nesse comércio internacional é muito mais prazerosa do que ficarmos a reclamar sobre possível desvio do comércio ou que seremos prejudicados pelos acordos de liberalização econômica. Porque hoje é inconcebível não liberalizar o que quer que seja, independentemente das causas, das consequências, mas hoje ninguém vive no mundo. E é pior ainda quando não se consegue tirar proveito destas oportunidades que temos. Bem, muito obrigado por ter estado aqui conosco e também agradecer aos telespectadores por terem nos acompanhado e aos que ligaram, deixar ficar as suas opiniões. E aqui no programa também vai o nosso abraço. E nós nos despedimos na expectativa de cá voltarmos numa próxima oportunidade para mais um programa Linha Aberta e com mais um tema para debater e ajudar a reflexão a nível nacional sobre aspectos de desenvolvimento do país. Muito obrigado e boa noite.